Começando. Muito bem, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês, todos os alunos da Escola Azarias Leite. Hoje é aula de projeto de vida e nós vamos continuar a atividade. Nós iniciamos ela na semana passada, que foi o desafio dos superpoderes. Bom, alguns colocaram alguns poderes no roteirinho de atividades, e é importante que vocês realmente coloquem isso em foco, pessoal. Por quê? Os superpoderes, na verdade, é uma forma de nós mostrarmos aquilo que nós queremos fazer na nossa vida, tá joia? Então, essa aula, ela tem como foco promover o autoconhecimento, o desenvolvimento socioemocional de cada um de nós, aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós somos, que pensamos, certo? E aqui é uma atividade que vai ser feita na aula de quarta-feira. Isso aqui não vai ser agora, certo? Bom, essa aula tem como foco pensar o entusiasmo, a determinação, a organização, a estabelecer o foco, a persistência, responsabilidade, iniciativa social, que é um trabalho que vocês vão fazer na escola depois, assertividade, imaginação, e imaginação criativa, ou seja, poder pensar a partir disso. Bom, na aula passada, vamos ver se vocês se lembram o que nós trabalhamos ali. Está aparecendo na tela, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Qual foi o foco que nós trabalhamos? Aliás, lá desde fevereiro, vocês se lembram? Quem está acompanhando os roteiros, o que nós fizemos? É Nós pra gente trabalhamos, responder. É pra nós gente traba... responder aqui? Pode responder isso. Pode responder sim. Ah, eu não vi essa aula, professor. Tá fazendo alguma coisa que eu não vi essa aula. Certo. Não tem problema. Nós trabalhamos os 4 pilares da educação, certo? Vamos lembrar dos 4 pilares? Quais são? Vamos lá, vamos ver se alguém lembra de um aí. Só um. Vamos lá? Confiança? Aprender. A pergunta é: nós trabalhamos as aulas passadas com os 4 pilares da educação. Isso. Vamos lembrar de um deles? Confiança? Aprender a. Alguém falou, ler, é quase isso, é aprender a ser, certo? Muito bem. Vamos lá, mais um. Quem sabe mais um aí? Aprender a. Quem vai mais um? Ninguém? Aprender a conhecer, certo? O que mais? O que mais? Hã? O que é importante, por exemplo, que vocês. Por que vocês estudam? Para aprender a. E aí? Ah, pô, vergonhoso. Aprender a fazer, pessoal, certo? O que mais? E agora o último. Um último que é importante, que é fundamental. Sem ele, vocês jamais ficariam na sala de aula. Aprender a. Ah, puxa vida. Aprender a conviver, certo? Ó, lembraram disso ou não? Ó, depois retomem isso que é importante, viu, pessoal? Bom, então nós trabalhamos todo mês de fevereiro com esses pilares. Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Então, esse aqui é a base, pessoal, da educação, mas também a base da nossa disciplina, projeto de vida. Então, o que é fundamental? Aprender a ser. Pessoal, então na nossa vida, lógico, nós conhecemos o nosso nome, sabemos quem somos, o que fazemos, mas é importante nós aprendermos quem de fato nós somos, tá joia? Então essas aulas vão ajudar vocês nesse crescimento, aprender realmente a se conhecer. Por isso que eu pedi, e aí alguns fizeram mais ou menos, eu pedi a semana passada para vocês falarem da história de vida de vocês. E era para vocês contarem um pouquinho de como vocês são, de como vocês cresceram, certo? Aí alguns me enrolaram ali, tentaram responder, outros só copiaram a pergunta, mas é importante que vocês pensem isso. E eu já até recomendo vocês, pessoal, não precisa me entregar não, mas é legal que vocês façam um caderninho contando a história de vocês, contando, e dividam em partes, do 0 até os 5 anos, dos 6 até os 10 anos, dos 11 até a idade de vocês. Alguns têm 13, outros 14, não é? Então, vocês vão colocar essas fases. O que vocês não se lembram, vão perguntando para os pais para construir a vida de vocês. Vão colocando imagens ali. É importante que vocês tenham isso para saber depois do futuro aquilo como você era e como que você cresceu dentro disso. Certo? Estão me entendendo? Sim.
Sim, maravilha. Bom, então aprender a ser, vocês viram que é integrado, aprender a ser e conhecer, porque você aprende a se conhecer e aprende a ser no mundo. Por exemplo, vocês estão iguais quando tinham 5 anos? Não. Não, mudaram muita coisa. E também não serão iguais quando tiverem 20, 30 anos. Serão totalmente diferentes. Então, por isso que é importante nós nos conhecermos, pessoal. Tá joia? Bom, agora, o que é fundamental? Aprender a fazer. Olha só. Então, não adianta só eu estudar bastante, eu saber das coisas, mas eu não faço nada. Então, eu tenho que fazer. O que é fazer? Olha só. Fazer é você produzir alguma coisa. Por exemplo, tem alguém aqui da sala que toca algum instrumento musical? Não. Ou que tem vontade, por exemplo, de tocar algum instrumento musical? Eu tenho vontade de tocar bateria. Ah, legal, maravilha. Olha só, então você tem o quê? Você tem um desejo. Isso é o seu ser. Seu ser. Deixa eu só apagar que tá ficando uma bagunça aqui. Então, esse é o seu ser, a vontade de tocar bateria. Agora você precisa aprender a fazer, certo? Então, olha só, como é que aprende isso? Procurando algumas aulas, procurando pessoas que já sabem tocar, certo? E aí você vai aprender, olha só, a fazer, que é o tocar o instrumento, certo? Mas nós podemos fazer muito mais coisas. Vamos lembrar um pouquinho da aula de ciências que vocês têm. Lá na aula de ciências, vocês aprendem um monte de coisa. Imagina vocês fazendo, por exemplo, algum experimento ali na sala de aula, tentando criar alguma coisa nova, certo? Então, olha só. Então, isso aqui é fundamental para o crescimento de vocês, tá bom? Não adianta só eu ser, eu preciso fazer alguma coisa. Agora, o fundamental também é conviver com o outro. Não adianta nada eu falar, eu faço as coisas, mas eu sou isolado, eu me isolo das pessoas, eu não consigo conviver com as pessoas. Da sala de aula eu não consigo fazer trabalho em grupo. Não, você precisa das outras pessoas. Nós vivemos no mundo em que o outro é tão importante quanto nós. Então nós precisamos aprender a conviver, tá bom? Então, se eu perguntar na prova, o que nós trabalhamos no mês de fevereiro? As regras de convivência? Não, os 4 pilares da... 4 pilares. 4 pilares da educação, certo? Esses 4 pilares aqui, certo? Então é importante que vocês se lembrem disso. Vamos lembrar agora, apaguei para ver se vocês aprenderam. Vamos lá, me fale um pilar. Ser. Aprender a ser, muito bem. Outro pilar. Aprender a conviver. Aprender a conviver, muito bem. O que mais? A fazer. A fazer. E mais um? E conviver. Hã? Conviver. Aprender a... já falou conviver. A conhecer, Vocês esqueceram esse, Aprender a conhecer, que é o que nós estamos fazendo na aula de hoje. Nós estamos trabalhando qual pilar hoje? Conhecer. Conhecer, muito bem, isso mesmo. Vamos lá, então, continuando a aula de hoje. Então isso aqui eu já falei bastante, olha só. Então, você precisa aprender agora a se conhecer. E como que você se conhece? Pensando nas nossas características, quais são as nossas características? Eu sou assim, eu sei fazer isso, eu gosto disso, tal, certo? Eu sou bom nisso, eu lido com isso, tá bom? Tudo isso, então vocês vão pensar nisso. Aí, todos nós também temos dificuldades, pessoal. Eu queria fazer alguma coisa e não conseguiu. E fala assim, eu nunca tentei fazer isso e não dá certo. Não consigo. Eu poderia fazer. Professor, o seu áudio para mim tá picotando. Tá picotando? É tá internet. Tá picotando para mim também. Tá também? Puxa vida. Aqui tá fazendo eco. O eco é porque tem alguém com o microfone ligado e tá fazendo barulho, viu? Deixa eu ver quem tá com o microfone. Eu e a Débora. Vamos combinar o seguinte, quem tá com o microfone, desliga ele e só liga se for falar, tá bom? Se for falar, daí pode ligar. Tem a Rosane, tá ligado? Isso. Maravilha. Tem o Gilberto aqui também. Tá certo. Sou eu aqui, apresentação, perfeito. Agora sim. Mas podem falar, a hora que vocês quiserem, abre o microfone, fala, e aí desliga o microfone, tá bom? Bom, agora ficou bom? Estão ouvindo? Sim. Perfeito. Maravilha. Muito bem. Então, alguém gostaria de falar de alguma dificuldade que tentou fazer e não conseguiu?
alguma coisa na vida que tentou fazer, falou, puxa, eu não consigo fazer isso mesmo. Não vamos me falar que é aula de matemática, hein? Não pode isso. Hã? Desde Calma aí, deixa eu pensar. Ninguém? Ô, povo vergonhoso. Ó, vamos pensando aí que é importante, viu, A pessoal? fazer tricô. Nunca consegui Tricô. fazer. Olha só, não conseguiu fazer tricô? Não, minha prima sabe, mas eu não. E aí, qual foi a sua dificuldade realmente? Foi no ato de pegar linha? Eu não sei também como é que faz, mas é montar ponto, alguma coisa assim? Quando começa, eu não sei o que fazer, aí Ah, então, buga minha cabeça. entendi. Olha só. Então você poderia pensar até em trabalhar com isso mesmo, com essa habilidade, certo? Pensar, existe um ponto, na verdade. Pode ser que, na verdade, a forma como foi ensinado para você não foi um jeito que você conseguiu entender. Certo? Então, pensar, por exemplo, ver outras pessoas, você pode ver vídeos, procura no YouTube algum vídeo de tricô, e se você quer realmente fazer isso, você pode conseguir fazer, tá joia? Então, é importante trabalhar isso. E aí, cada um pode pensar também uma dificuldade que tenha, certo? Bom, aí, isso é importante também, meus valores, galera. Os valores, o que eu sou. A gente sabe que na escola tem muitas pessoas boas, mas também tem pessoas que são cruéis, não é? Que falam, nos coloca para baixo, fala, você não é ninguém, isso, aquilo, e coloca coisas que nos prejudicam. Mas só você sabe aquilo que tem de importante. Todos nós sabemos a nossa importância, o que realmente nós somos de fato. Então, nunca percam isso. Pensem assim, eu tenho valores, eu sou dessa forma, tal, certo? Então, guardem isso para vocês. Que as minhas habilidades são, na verdade, o que nós já fazemos, coisas boas que nós fazemos, certo? Então, tudo aquilo que vocês costumam fazer são as habilidades de vocês. Quem gostaria de falar uma habilidade que tem aí? Desenhar? Aprender fácil? Alguém falou desenhar, quem mais? Hã? Aprender fácil? Aprender fácil, isso pode ser uma habilidade também, isso, muito bem. Que mais? Hã? Deixa eu ver só isso. Certo. Só isso mesmo, tá certo. Muito A bem, minha né? habilidade é descobrir links nada a ver, sabe? Links nada a ver. Não, é pesquisa, é conhecimento mesmo. É Olha, isso mesmo. você sabe que assim, eu nunca fiz curso de computação, mas eu aprendi a mexer no computador, olhando para ele, mexendo mesmo, fuçando, pesquisando, e aí aprendi a lidar com ele. Então, assim, é isso mesmo, é buscando, é conhecendo. Bom, só que também nós temos nossos limites, olha só. Então não dá para a gente falar assim, eu posso fazer tudo. Não, existe uma limitação. Existe aquilo que realmente eu posso tentar, mas eu não vou conseguir fazer aquilo. Está fora do meu alcance, certo? Então vocês podem pensar um pouquinho nesses limites aqui, tá joia? Isso aqui foi da aula passada, então, que vocês também já estudaram, tá bom? Muito bem, aqui vou só passar, só avançar. Eu vou já para a minha atividade, que daí vocês vão ver isso aqui na aula da semana da próxima semana, tá bom? Uhum. Muito bem. Pessoal, esse aqui é o roteirinho que eu passo para vocês toda semana. Só vou cobrar umas coisinhas aqui que tá ficando meio complicado. Olha só, eu coloquei para vocês para mandar trabalho. Vocês podem mandar por dois caminhos aqui. Um é pelo meu site, gilberto.pro.br, aí enviar trabalho. Vocês clicando lá, já aparece então o local para enviar o trabalho. Vocês podem mandar por lá. Ou, se quiserem, podem mandar por e-mail, certo? Aí tem alguns alunos que também que não têm acesso ao computador, ao e-mail, tá mandando pelo WhatsApp. Tudo bem, pode mandar pelo WhatsApp. Só vou pedir uma coisa: mandem o nome de vocês, pessoal. Vocês vão mandar o texto, tira a foto da atividade, ou se quiserem digitar, não precisa nem ficar mandando foto, viu? Pode escrever lá mesmo. E outra coisa, teve, acho que duas alunas, na verdade, que copiaram todo esse roteiro, pessoal. Copiou isso aqui, roteiro de atividades, componente, copiou inteirinho e me mandou. Gente, não precisa copiar isso aqui. Olha só. Lembre-se isso para a vida de vocês. Aquilo que está pronto não precisa ser refeito, certo? Então, o que vocês vão mandar? Vocês vão mandar somente as Resposta. respostas, isso mesmo, tá joia? Não precisa se preocupar de ficar mandando, copiando pergunta, copiando texto, tá bom? Só quero a resposta mesmo, certo? Bom, então, o que eu quero que vocês coloquem? Se for digitar,
escreve lá, olha só, o nome de vocês, tá bom? O nome é importante. O número não coloque, porque o número de vocês não está certo ainda. Então, esse número vai trocar, vai mudar, certo? Então, não coloquem. Eu preciso que vocês coloquem, pessoal, a semana da atividade. Isso é importante. Onde está a semana da atividade? Isso aqui, esse número aqui, ó. Então, no caso, ó, nós estamos na semana 4. Então, vocês vão colocar aqui, ó, semana 4. Por que o professor pede isso? Porque eu vou olhar o gabarito de vocês. Vou olhar o gabarito para solucionar a resposta de vocês. E aí, eu preciso dessa semana para saber qual trabalho que vocês estão mandando, tá bom? Então, olha só. Então, vamos lembrar? Nome, o que mais? E a semana? Semana da atividade, isso. E uma terceira coisa que é importante é a sala de vocês, tá joia? Então, coloquem a sala, porque eu tenho muitos alunos, pessoal, acho que eu tenho 400 alunos. E aí, até eu lembrar quem que é aquela pessoa, aí às vezes coloca lá no trabalho, Gabriel. Estou falando Gabriel, que apareceu primeiro ali, o Gabriel. Eu tenho um monte de Gabriel na sala, em várias salas. Então, até eu saber que Gabriel quem é, fica meio complicado, tá bom? Então, eu preciso que vocês coloquem esses dados, certo? Alguém teve alguma dificuldade para enviar o trabalho? Pensou em uma outra forma? Alguma coisa? Não. Não? Certo. Bom, se tiverem dificuldade... Eu só, em vez de colocar a data da semana, eu coloco a data de realização. Certo. Pode ser também. Quiser pôr essa data, não tem problema, porque eu sei que dia 1º do 3 é atividade 4. Pode ser. Mas aqui, ó, para evitar ficar colocando tudo isso aqui, só colocar semana 4, já está resolvido. Tá bom? Não precisa se preocupar, não. Certo? Ó, então pode enviar. Eu coloquei meu número do WhatsApp lá no grupo de vocês. Eu estava usando um número, aí eu troquei agora, porque tinha aluno procurando até de madrugada. E aí era complicado. Então agora eu estabeleci que tem um horário de trabalho, então. Certo? Bom, aqui são as aulas que nós temos. As aulas de vocês, do 8º ano, é quarta-feira, 10h30 da manhã. Certo? Então, é bom que vocês assistam a aula do Centro de Mídias. E o 9º ano é 2 da tarde, é isso, né? O pessoal do 9º ano. Isso. Isso, né? Isso. Maravilha, então. Perfeito. Então, aqui eu já falei, nome, sala, semana de atividade. E o número, não coloquem o número, porque não está certo o número. Quando sair o número definitivo, a gente fala para vocês. Tá bom? Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje? Olha só. Então, agora, ó, primeiro foi lá os 4 pilares da educação. Hoje nós vamos ver, pessoal, o nosso conhecimento, o autoconhecimento, certo? Bom, e para isso nós vamos estudar, olha só, essas competências, chamado de competências socioemocionais. Olha só, eu coloquei uma tabelinha para vocês aprenderem o que são essas competências, olha só. Então, primeiro é a autogestão, certo? O que é autogestão? Autogestão é você ser dono de você. Olha só, quando vocês eram pequenos, a mãe, o pai falava para vocês, olha, faz isso, faz desse jeito, precisa ser assim. Aí vocês foram na escola, aprenderam lá, os professores ensinaram vocês, olha, coloca a margem, linha de baixo, certo? Então vocês foram aprendendo. Agora chegou a hora de vocês agirem, certo? Não dá mais para vocês ficarem esperando alguém falar para vocês como fazer. Então vocês têm que agora, pessoal, agir em função da vida de vocês. Tá? Então, por exemplo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade. Professor, precisa copiar. Não, agora você pensa, puxa vida, eu preciso copiar aquilo? Eu não entendi isso. Mas o que eu não entendi de fato? Então, por quê? Olha só, vocês vão crescendo e logo vocês estarão no mercado de trabalho. Quando vocês chegarem no mercado de trabalho, as empresas não vão perguntar para vocês, olha, você sabe fazer tal coisa? Você é capaz de fazer isso? Como é que eu faço isso? Não, vocês já têm que ter a decisão, já estar fazendo. Então, por isso que é importante essa autogestão, certo? Ficou claro a autogestão? Está muito confuso? Sim, professor, ficou claro. Ficou claro? Maravilha, então. Bom, o segundo passo é engajamento com os outros. Isso aqui é importante, que nós vamos até fazer o trabalho, lá mais ou menos no mês de outubro, nós vamos fazer um trabalho fora da escola para pensar, olha só, como que o projeto de vida pode ajudar outras pessoas. Então pode ser, por exemplo, uma iniciativa social, uma assertividade, um entusiasmo. Então, pessoal, vocês sabem que existem pessoas que sofrem muito mais que nós, pessoas que não entendem como nós. Então é importante que vocês também se coloquem no mundo com pessoas que podem ajudar a transformar o mundo,
certo? Então é importante esse engajamento com os outros. Ajudar na sala de aula. Por exemplo, você lá sabe fazer alguma atividade e o outro não sabe, você vai caçoar do colega? Não pode. Não, olha só, a ideia é que você ajude a outra pessoa a crescer também, saber como você, e não, olha só, caçoar da pessoa. Então é importante isso, tá joia? Olha só, amabilidade. Então, ser amável, que é ter empatia, ter respeito, ter confiança. A palavra empatia, pessoal, a empatia é se colocar no lugar do outro. Então, você não pode pegar e julgar a outra pessoa com os seus olhos, olhar do jeito que você é. Você tem que olhar para o outro e pensar, puxa vida, o outro é diferente de mim. Eu tenho que respeitar o direito do outro, respeitar o que o outro é, respeitar o jeito que ele faz as coisas, certo? Vamos lembrar um pouco da sala de aula lá no passado, lá no comecinho, lá do o pessoal que era do oitavo A. Olha só, tinha gente na sala, não fale o nome porque é gravado, viu, pessoal? Mas tinha gente que não se respeitava ali dentro da sala de aula. Vocês se lembram disso? Sim. Sim, então olha só, será que na sala todos nós tínhamos empatia um com os outros? Não. Não, exatamente, faltava isso. Que a empatia liga ao respeito, olha só, o respeito e ao mesmo tempo, pessoal, a confiança. Eu só posso confiar em alguém se eu realmente conhecer o outro. Mas se eu não quero conhecer, como é que eu vou confiar em alguém? Certo? Então, olha só, que aí o campo chama-se amabilidade, ser amável com a outra pessoa. Bom, e aí, nós caminhamos para mais duas fases, olha só, que é a resistência emocional. Essa resistência, olha só, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração. Isso aqui são os nossos limites, certo? Ah, quem aqui fica brava na casa? Porque a mãe cobra alguma coisa e vocês acham que não querem fazer? Ninguém? Ai, não entendi a pergunta, professor. Por exemplo, quem aqui se estressa com a mãe quando a mãe pede para fazer alguma coisa? Ah, eu me estresso um pouquinho porque quando a minha mãe ela vai fazer. Quando eu tô, por exemplo, arrumando meu quarto, ela já manda vendo eu arrumando um quarto, ela já fala, vai arrumar seu quarto. Isso me dá um pouquinho de raiva. Já, poxa vida. Então, olha só, todos nós temos algumas raivas, não é? Todos nós. E aí, o que acontece? Nós temos que aprender a cuidar dessa raiva. Nós não podemos explodir diante das pessoas, certo? Então, a primeira coisa, tolerância é o estresse. Lembra dos pilares? Eu tenho que aprender a me conhecer, aprender quais são os meus limites. Se eu me estresso com alguém, com alguma coisa, eu preciso trabalhar isso, olha só, como que eu posso lidar esse estresse, como é que eu posso não fazer isso que me causa um pânico, certo? Tá joia, pessoal? Então é importante isso. Imagina, por exemplo, uma pessoa que ela tem raiva, e ela vai trabalhar com um telemarketing. Será que daria certo? Não. Não, exatamente, exatamente. A primeira pessoa que ela fosse atender, pronto, ela já iria ficar estressada, certo? Mas é importante, olha só, a autoconfiança, vocês confiarem em vocês também. Peraí, eu sei o que eu posso fazer, eu sou capaz disso. E sempre falar, pessoal. Por exemplo, eu lembro do ano passado que eu entrava em algumas salas, a sala de vocês estavam lá quietinhos, com medo, porque tal professor, tal professora estava brava com vocês, tal. Então, gente, vocês têm que confiar, olha só. A Sama está entrando, tudo bem, Sama? Pessoal, então confiar em vocês, ser capaz de confiar aquilo que vocês sabem fazer, perguntar mesmo, não tenham medo de falar com outra pessoa, aquilo que vocês não são capazes, tá bom? Bom, e aí, a última etapa é abertura ao novo, que é curiosidade para aprender. Olha só, isso aqui é ter vontade, é querer coisas novas, ter imaginação também. O mundo de hoje, pessoal, não quer pessoas mais que façam as mesmas coisas, que trabalhem as mesmas ideias. O mundo de hoje quer pessoas criativas, pessoas novas, pessoas inovadoras. Certo? Então, isso é importante que vocês façam. Tenham coragem para criar coisas novas e ir ao encontro disso, certo? É interesse artístico. Alguém me falou aí que gosta de desenhar. Quem que falou que gosta de desenhar aí? Eu, Yuri Dias Machado.
O Yuri, muito bem, Yuri. Então, olha só, use essa imaginação. Quem sabe você pode ser um desenhista profissional, um web design, alguma coisa no campo, certo? Então, isso é importante. Essa abertura ao novo, pessoal. Não fiquem presos a uma ideia. Vão além disso, certo? Tentem descobrir. Por exemplo, na sala de aula, vocês aprenderam alguma coisa na sala de aula? Não fiquem lá só naquela coisa que aprendeu na sala. Vão além daquilo. Fala, olha, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso desenvolver isso? Transformar alguma coisa. Então, isso que é fundamental, tá bom? Pessoal, quero saber de vocês como é que ficou essas ideias aqui. Vocês conseguiram entender esses limites, essas competências socioemocionais? Eu Sim. entendi. Entenderam? Ficou alguma dúvida sobre alguma delas? Não. Não ficou nenhuma, certo? Olha, é importante, nós vamos trabalhar bastante isso, certo? Bom, agora vamos ler um pouquinho, então. Olha só. Agora que você está se conhecendo melhor, estou bem aqui, ó. É hora de falar das competências socioemocionais, que são como poderes para apoiar os desafios do dia a dia. Ó, então, lembra que a aula passada vocês tinham que fazer os superpoderes? Hã? Sim. Sim. Agora, então, vocês vão, olha só, vocês vão usar isso aqui para aplicar os superpoderes de vocês, certo? E agora eu vou para essa parte aqui, missão 3. Acharam aí? Missão 3. Sim. Muito bem. Sim. Você já reparou que, às vezes, conseguimos contar histórias em que usamos algumas dessas competências, mas não encontramos a palavra exata para dizer seu nome? Por exemplo, você está contando uma história, mas você não sabe exatamente usar uma palavra como essa que nós falamos agora. Por exemplo, amabilidade, empatia, nós não usamos isso, certo? Por exemplo, como chamar aquilo que nos fez ter coragem para conversar pela primeira vez com outro estudante que não conhecíamos no começo do ano? Vamos lá. Como é que se chama, pessoal? Quais dessas competências, no caso, que nós utilizaremos para conversar com aquele colega ou aquela colega que chegou pela primeira vez e vocês não conversavam? Engajamento com os outros, é isso? Isso mesmo. Olha só, mas pode ter também aqui, já é isso mesmo, abertura ao novo, certo? Olha só. Então, muito bem, mas você acertou, isso mesmo, certo? Ou se referir ao se referir ao que não deixou você desistir de tentar passar na fase do videogame, mesmo depois de ter perdido muitas fases. Então, você tentou no videogame, não conseguiu, ficou tentando várias fases. Qual que seria a habilidade aqui, então? Qual que seria a competência? Autogestão, que é foco, sei lá. Eu acho que é isso. Isso, muito bem, isso mesmo, perfeito. Olha só, e aqui também a curiosidade para aprender também, muito bem, perfeito. Galera, eu gostei de ver, hein? Entenderam direitinho. Os demais estão entendendo também? Sim. senhor. Sim, maravilha. Ó, agora olha só, você já ouviu falar no conceito de atenção plena? Sim. Hã? Não. Olha só, Aprendi um quantas pouquinho, vezes, bem pouco. um pouquinho, né? Certo. Quantas vezes nós focamos em entender o que estávamos sentindo em determinado momento? Por que aquele sentimento veio naquele momento? Quais situações deixam você com raiva, triste ou alegre? Certo? Olha só. Então, pessoal, é isso que nós vamos trabalhar aqui nessa etapa, olha só. Tudo isso faz parte da atenção plena. O que é atenção plena, então? Olha só. Permitir-se perceber que você não é seus pensamentos, certo? Olha só. Dessa forma, você pode desenvolver habilidade para agir sobre seus pensamentos. Então, você não é o que você pensa, mas você pode dominar o seu pensamento. Dominar, então, pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui. Vocês estão numa aula de história, certo? E na aula de história, o professor já começou a falar de um monte de coisa e vocês começaram a viajar na aula. Aí, de repente, vocês pensaram, mas o que o professor está falando mesmo? Certo? E aí? O que aconteceu aí? Se perdeu nos pensamentos. Isso, exatamente. Você começou a pensar, a própria aula levou você a pensar isso, a um monte de coisa, certo? Aí, pessoal, todos nós temos esse problema, porque quando a gente escuta, mesmo eu falando aqui com vocês estão pensando, vocês estão viajando, isso é normal. Aí, vocês têm que agora aprender a se concentrar nisso, certo? Concentrar naquilo que é importante para vocês, tá joia? Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa, eu fico me preocupando com a briguinha que eu tive na minha casa com a minha mãe, ou com meus irmãos, ou então com a roupa que o colega veio na sala de aula,
Ou então, por exemplo, com o que a professora está falando na aula? Eu faço isso? Como que eu posso me concentrar para aquela aula? Né? Vamos lá? Tendo foco? Foco, isso mesmo, isso mesmo. Você, olha só, você tem que, pessoal, aprender a dominar isso, se controlar. Todos nós temos coisas que nós vivenciamos, mas nós temos, no momento da aula, nós temos que deixar de lado, no momento que nós estamos aprendendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, nós temos que ter exatamente esse foco mesmo, se concentrar naquilo que nós queremos. Se nós fizermos isso, nós vamos dominar o nosso pensamento, certo? Muito bem. Missão 4. Onde estamos e para onde queremos ir? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Agora que nós exercitamos o autoconhecimento, conhecendo com as competências socioemocionais, identificando quais delas temos mais desenvolvidas. Agora é a hora da ação, de sabermos quais competências já temos mais desenvolvidas. Agora é o momento de pensar sobre nossas fragilidades. Como podemos aperfeiçoar? Uma delas é a forma de criação de um plano de desenvolvimento pessoal. Então, lembra que eu falei do caderninho de vocês, para fazer da vida de vocês lá no comecinho? Sim. Sim, muito bem. Gente, é importante também, se quiserem, colocar no caderninho, olha, eu consigo fazer isso. Então, coloque lá, por exemplo, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso, tal, tal. E fragilidade, olha só, hoje eu não soube lidar com tal questão, esse problema eu não sei como resolver, certo? Então, olha só, vocês colocando isso, vocês vão aprender a trabalhar essas fragilidades, certo? E as aulas nossas vão servir exatamente para isso. Bom, agora já indo mais para atividade mesmo. Eu quero que vocês depois, na hora de fazer o trabalhinho, vocês vão escolher 2 competências, ó, entusiasmo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, assertividade, imaginação criativa, certo? E vão colocar as 2 aqui. Posso colocar 3, professor? Não, só 2. Posso colocar 5? Não, só 2. Posso colocar uma só? Não, tem que ser 2, tá bom? Por quê? Porque nós vamos trabalhar com isso ao longo do ano. Então é importante que vocês coloquem aqui, certo? Entenderam até aqui? Sim. Sim, muito bem, certo? Por que que o professor está pedindo para colocar aqui 2 coisas? Por exemplo, olha só, vamos lá, vamos pôr aqui 2 aqui, ó, foco e responsabilidade. Nossa, a letra aqui fica de escrever na tela. Foco e responsabilidade, certo? Por quê? Por quê? Ai, que susto, professor. Pensei que tinha travado. Não, eu tô esperando vocês falarem. Por que que vocês vão escolher 2? Para fazer Pra o gente. nosso... Isso, fazer o nosso desenvolvimento pessoal, certo? Então, nós vamos crescer a partir disso, certo, pessoal? Ó, a aula, é importante que vocês pensem isso, a aula de projeto de vida não é uma aula vazia, e ela não é uma aula só do professor falando, é uma aula que vocês, olha só, crescem com ela. Pessoal, se vocês não se abrirem para colocar, falarem de vocês, a aula não vai existir, certo? Então, o que acontece? Lógico, e também nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, nós vamos lidar com aquilo que seja possível de resolver, tá bom? Muito bem, certo. Muito bem, agora indo para a segunda parte. Eu cortei aqui. Deu certo. Segunda parte. Muito bem. Ó, então, gente, que atividade que vocês vão mandar? Isso aqui não precisa mandar, isso aqui não precisa mandar, certo? Nada disso. Vocês só vão mandar ao professor essa atividade 2 aqui, segunda etapa, tá bom? Olha só. Então, agora que você entendeu o que é se conhecer, é hora de partir para a ação. A missão 3 é um verdadeiro exercício de olhar para si mesmo e buscar exemplos de como você age no seu dia a dia. Olha só, então, numa folha separada, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher algum colega da sala, ou qualquer pessoa ali que você tenha mais amizade, alguém que, ou até se quiserem fazer uma tarefa meio complicada, escolher alguém que vocês não convivem muito para ajudar vocês. Quem sabe, abertura ao novo mesmo aqui. É importante isso. Mas se tiverem vergonha, não tem problema. Vocês vão escolher alguém e essa pessoa vai ajudar você no seu desenvolvimento. Não precisa ser, por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu ver aqui, cadê os nomes aqui? Deixa eu pegar os nomes. Não tá aqui. Apareceu. Por exemplo, a Rayane escolhe a Sama, por exemplo. Aí a Sama tem que fazer com a Rayane.
Riane, né? Riane, é isso? Acho que é isso. Certo? Não significa isso. Você vai fazer com a pessoa pode escolher outra para fazer, tá bom? Olha só. Bom, então o que a pessoa vai fazer? Vocês vão conversar e elaborar um plano de desenvolvimento pessoal de vocês, certo? Então, olha só, vocês vão lembrar, voltar aqui, peraí, voltar. A partir dessas escolhas que vocês fizeram aqui, é o que vocês vão trabalhar com o colega, olha só. Identifique o colega e converse com esse colega, olha só, para pedir o apoio, como trabalhar esse desenvolvimento de vocês. E aí, o que vocês vão escrever na folha? Olha só, o que o colega falou para você e o que você pensou sobre isso. Tá joia? Tá difícil, tá fácil? Tá. Meio termo. Né? Meio termo. Certo. Ó, então, vou voltar de novo aqui, ó, para não ficar confuso. Ó. Vocês vão conversar com. Primeiro, vocês vão dizer, olha só, escolher algumas delas aqui, certo? Escolheu, você vai procurar o colega para ajudar vocês. Vamos supor, por exemplo, vou pegar ali a Samua, ela tem problema com a organização. É mentira isso, mas só para a gente imaginar aqui, certo? E ela foi conversar, quem que é colega da Samua aí? Eu. É a Letícia. A Letícia, muito bem. Aí você vai procurar a Letícia e falar, Letícia, como que você acha que eu posso trabalhar a organização na minha vida? Certo? Aí a Letícia vai falar para ela, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um plano, então, de melhorar isso, certo? Olha só. E aí vai colocar o que a Letícia falou e o que ela pensou, como fazer isso. Tá joia? Tudo bem? Tá, gente. Tá joia? Então não precisa ter vergonha, não, tá bom? Muito bem. O segundo passo, planeje pelo menos uma ação que você deva praticar para conseguir desenvolver cada uma das competências, certo? Então não adianta ficar colocando tudo que você não vai dar conta. É só uma coisinha mesmo ali para pensar sobre isso, certo? Planeje ao menos uma ação que você deverá praticar para conseguir desenvolver cada uma das duas competências. Então, olha só, uma ação, você vai escolher a ação, certo? E aí, você vai ter que trabalhar, olha só, essas competências socioemocionais, tá bom, pessoal? Alguma delas aqui com ela, certo? Tudo bem? Certo. Certo. Ó, não se preocupem, não tem certo e errado, a ideia da aula, essa aula é totalmente diferente, não vai ter aquele julgamento, olha, ó, eu fiz isso, será que o professor vai dar nota? Será que vai estar certo? Não, gente, é simples, é pensar o seguinte, eu tenho algo para resolver na minha vida, eu vou escrever isso que eu vou resolver e vou trabalhar isso, tá joia? Tudo bem? Tudo bem. Sim. Certo? Maravilha. Bom, agora a atividade 2, olha só. Quais competências você acredita já ter desenvolvido ao longo da sua vida? Vamos voltar um pouquinho lá, então? Queria que alguém falasse aqui. Cadê? Achei aqui. Quais dessas competências, pessoal? Na verdade, essas daqui, ó. Tá aqui. Quais competências, pessoal, você já trabalhou na sua vida? Quem poderia falar? Organização, professor. Organização, quem que falou? Só aparece o nome aqui, não aparece. Foi a Débora. A Débora, legal, Débora. Maravilha. Eu fui a responsabilidade. A responsabilidade, legal, legal. Maravilha. Quem mais? Quem mais? Foco? Foco. Quem trabalhou foco aí? Foi a Letícia. A Letícia, legal, maravilha, certo? Então vocês vão só escrever aqui embaixo, olha só. Quais competências você acredita já ter desenvolvido? Se vocês já estão fazendo isso, pessoal, vocês já estão no caminho certo, tá bom? Agora falta, olha só, o entusiasmo, a determinação, a persistência, a iniciativa social, a assertividade, imaginação criativa, tá joia? Bom, pessoal, então, essas são as atividades. Parece difícil, mas não é nada complicado, não. É muito simples mesmo. E, assim, o foco da aula é ajudar vocês mesmo nesse crescimento, tá bom? Ser pessoas melhores, ser pessoas que se conhecem, que sabem lidar com a vida, tá bom? E no final da aula, eu quero que vocês façam isso. Isso aqui não precisa copiar, tem gente que fica copiando lá. Pessoal, pode escrever na alternativa, coloca lá ficha de autoavaliação 1,
sim, por exemplo, certo? A 2, por exemplo, participou parcialmente, certo? A 3, coloca lá, interagiu com os colegas. Não, por exemplo, certo? 4, sim, beleza? Então é só fazer isso, não precisa ficar escrevendo tudo isso aqui. Tá joia? Tudo bem? Ficou alguma dúvida sobre alguma... Ficou alguma dúvida Tudo sobre... bem. Tá? Nenhuma dúvida? Não. Não? Não, Hã? Peraí que alguém tá falando aí. É? Ninguém? não ficou nenhuma. Ah, maravilha. Bom, pessoal, então, com isso, então, eu vou terminar a aula de vocês. Olha só, não vai dar para fazer toda semana, porque é o seguinte, eu tenho um problema com o horário de aula, tem a preparação da aula e tal, e então vai ficar meio complicado. Então, por semana, eu vou estar fazendo um vidinho com vocês, explicando a aula só mesmo, igual eu fiz semana passada, certo? Aí, acho que seria legal a gente se encontrar a cada 15 dias, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Certo. O horário ficou bom, o horário ficou ruim, Ficou bom. ficou bom? Certo. Então, vou marcar o próximo encontro, ó, é dia 15 de março, nesse mesmo horário, tá certo? Na segunda-feira, 15 de março, 2 da tarde. Tá Certo? certo. Certo. Maravilha, então. Então, obrigado pela participação. Deixa eu tirar um print aqui para dar presença para vocês depois. Aqui. Maravilha. Pronto. Para salvar vocês aqui depois. Perfeito. E aí, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês. Continuem estudando, aproveitem as aulas e, tendo dúvida, podem me procurar para eu ajudar vocês, tá bom? Professor. Tá bom. Tá bom, obrigada. Obrigado, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, senhor. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, tchau.